Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro programa transmitido pelo Redação News, um veículo de comunicação que reúne jornalistas do Amazonas, do Pará, da Europa, Brasília e vários pontos desse país. Eu sou Andréa Vieira e eu tenho a honra de receber um profissional, um político, professor e, acima de tudo, um ribeirinho. Tenho a honra de receber aqui na minha frente o professor José Melo. Seja muito bem-vindo. Eu estou muito feliz de conversar com o senhor. André, muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão aí nos honrando, nos assistindo, né? Quero mandar um abraço especial para os nossos irmãos paraenses, né, que conosco ajudam a construir essa Amazônia maravilhosa. Muito obrigado aos nossos irmãos de Brasília, lá da Europa, né, que estão aí acessando aí essas informações. Para mim é uma alegria poder interagir contigo nesse programa, que a gente possa divagar um pouquinho sobre essa Amazônia querida, suas riquezas, né, seu povo, sua riqueza cultural, né? Para mim será uma alegria poder me abeberar da sua experiência, dos seus conhecimentos e, modéstia à parte, também que dá para você e todos aqueles que nos veem algum conhecimento que a gente tem aí desse nosso querido estado. Professor, o senhor lutou muito, eu acompanhei a sua trajetória, o senhor lutou muito para chegar a ser governador desse estado, né? E sempre trabalhando essa questão do homem amazônida, do ribeirinho, da pessoa que tem menos visibilidade. O senhor pode dizer, assim, o senhor pode confirmar que deu tudo certinho ou alguma coisa saiu fora do que o senhor tinha planejado? Vamos lá, como você sabe, nasci no Seringal, filho de um seringueiro, vim para Manaus, né? Passei por algumas experiências como jardineiro, como vendedor de fruta na rua, depois aprendi datilografia, fui datilógrafo na universidade, e aí começa a minha vida como servidor público, hoje já são quase 43 anos de idade. Nesta trajetória toda, eu fui delegado do MEC, me dediquei muito ao interior, depois fui secretário de Educação do Estado do Amazonas 2 vezes, dediquei ao interior, depois do município de Manaus, eu fui secretário do interior, secretário de governo, fui presidente do IDAM, deputado federal 2 vezes, deputado estadual, vice-governador e governador. Toda essa trajetória, eu me dediquei muito ao interior, porque eu vim de lá e eu sabia, por experiência, que as grandes necessidades estavam lá, né? Manaus, a cidade linda, maravilhosa, que, aliás, eu quero agradecer. Na minha eleição, eu perdi no interior do primeiro turno e ganhei de lavagem aqui em Manaus. E foi, né, muito bonita essa virada, fiquei encantado. Se eu não me engano, desculpa, só para tentar fazer a linha, né? Sim. 2%, eu lembro que o senhor estava com 2%. 1,5%. 1,5%, não foi? Me desculpe, 1,67%. E depois foi uma crescente. Contra 67%. Depois foi crescendo, foi linda, foi maravilhosa, uma coisa encantadora. A minha trajetória de homem, de menino do interior, etc., que Deus permitiu que eu chegasse até ser governador, ela foi toda voltada para devolver àqueles do passado, teus avós, meus bisavós, etc., que pagaram os meus estudos, porque eu estudei só em escola pública, então alguém pagou para eu chegar onde eu cheguei, então eu utilizei de todos os cargos que eu ocupei para devolver para um pai e uma mãe, nas condições do meu pai pobre, cuja esperança tinha que ser uma escola, um bom hospital para os seus filhos, etc., eu tentei, na minha vida pública, ser um instrumento que pudesse isso chegar àqueles pais como o meu, que não tinha nenhuma condição se não tivesse uma escola pública, um bom hospital. Então, toda a minha vida foi assim. E aí, se eu revivesse novamente, eu faria a mesma trajetória sem absolutamente nada. Colocaria tudo do mesmo formato. Foi bom, maravilhoso, encantador, instrutivo, uma lição. Tudo que aconteceu na minha vida, eu te retiro como uma lição. Os erros, os acertos, os desencontros, as tristezas, as dores, as incompreensões, as traições, tudo para mim é uma lição. Eu pego aquilo, analiso e retiro dali o substrato, que é importante. O resto eu esqueço, porque nesse velho coração aqui não tem mágoa, não tem rancor, não tem ódio, não tem nada. E demorou muito para cair a ficha, assim, depois que aconteceu Demorou. A cassação? Na verdade, André, você tocou num ponto assim que... É assim, eu falo brincando, né? Você acabou de me abraçar sem me beijar, né? Porque é assim, essa ficha só caiu quando eu fui submetido à dor, à tristeza, né? As coisas, quer dizer, quando eu perdi esse mandato lindo que nós conquistamos assim, nas ruas, com andanças, com tudo,
cassado por compra de voto, e agora a justiça diz que a pessoa que comprou voto não comprou voto. Mas eu perdi meu mandato. Então, depois, preso, acusado de uma coisa que eu não tinha feito, 3 anos depois, processo formado, descobriu que, na verdade, eu não era aquele culpado, mas a mim foi submetido a dor, a tristeza, porque eu fiquei preso, fiquei de tornozeleira eletrônica, fiquei, digamos assim, execrado publicamente, né, por algo que eu não tinha feito. Então é assim, mas essas coisas todas, embora doloridas e para minha família, para mim, para meus amigos, elas foram ao mesmo tempo para mim, talvez, o maior de todos os ensinamentos. Porque assim, quem tudo quer, tudo perde. Deus que tudo dá, tudo tira, né? Então, eu ascendi, pobre, a governador, e de repente eu esqueci quem tinha me dado tudo isso. Deus, né? Então, foi na dor, foi na tristeza, foi com o couro lanhado, né, pelo que eu passei, que eu reaprendi a ter Deus novamente. Então, se tivesse de repetir tudo de novo, para eu saber da existência de Deus na sua plenitude como sei hoje, eu faria. Então seria a sua grande lição de todo esse cenário. Tudo foi um aprendizado, mas do ponto de vista espiritual, certo. O maior aprendizado que eu tive foi nos momentos de dor, de tristeza, de agonia, somatizando aqueles que eu abraçava e beijava, tal qual Judas, né? Foram lá, né? Então, tudo isso aqui. Mas, assim, como eu te disse, não tem ódio, não tem rancor, não tem nada disso. Isso passou e eu tirei isso como um grande aprendizado. E agradeço a Deus, porque agora eu sei que eu e ele podemos conversar toda noite e ele me ouve. E da cassação? Terminei nossa eleição, né? Uma diferença de 173 mil votos para o meu adversário, que não aceitou isto, né? E, ao invés de fazer como o Amazonino fez, que perdeu por Davi por 2.000 e poucos votos, se recolheu e deixou Davi governar, ele não, ele foi tentar retirar o meu mandato. E assim, ele era poderoso, senador da República, poderoso, extremamente bem relacionado com a presidência da República da época. Então eu governei 2 anos sem ter o senador mais votado proporcionalmente do meu estado me ajudando. Então, tudo que eu pleiteava no governo federal, nada aconteceu. Sem ter, o senhor não teve o apoio, né? Absolutamente nenhum. Então, era assim, se queria me punir pelo fato de um filho do seringueiro se arvorar o direito de querer ser governador, né, me puna sozinho. Mas, na verdade, foi punido também o povo, né? O povo foi punido, porque eu poderia, como governador, ter tido o apoio do senador para trazer recursos que viessem gerar escolas, hospitais, qualidade de vida para o nosso povo. Então, eu fui punido e o povo também. Por quê? Porque alguém, né, muito arrogante, né, muito prepotente, né, como se fosse um senhor de engenho, né, achou que o filho de um seringueiro não tinha condições de ser governador e ganhar a eleição dele, né? Então, a gente ganhou e depois fomos para a luta jurídica, né? Eu fui até onde eu pude ir. Cassado, tudo bem. Só que a pessoa que foi utilizada no processo como uma compradora do voto, essa pessoa foi à justiça para se defender. E hoje, transitada em julgado, a justiça reconheceu que ela não tinha como comprar voto, que ela foi presa dentro de um culto evangélico, sem dar uma palavra com ninguém. Então, onde é que está o crime? Né? Diz que não tinha crime. O crime teria se ela chegasse e dissesse assim, olha, tem aqui R$5.000 para você, mas eu quero os votos da sua família para o professor Melo. Aí tem um crime, mas não aconteceu. Bem, hoje o processo, eu estou recorrendo ao Supremo Tribunal Federal, já que não teve crime, já que as 2 testemunhas que foram admitidas nos autos, 2 policiais federais, em juízo disseram que não viram compra de voto. Então, se não teve compra de voto, se a pessoa que comprou voto não comprou, então não devolvam mais o meu mandato, porque não pode. Mas pelo menos me devolva a minha dignidade, né? Dignidade. Como ser humano, que não né? tem preço, então né? É exatamente isso que acho que pela primeira vez num programa a gente conseguiu, com a paz e tranquilidade que você me permitiu ter agora, a gente falar desse assunto assim, com essa tranquilidade que eu estou tendo, esclarecer de forma didática, né? Por poder entender essas nuances todas, né? Porque eu fui julgado, condenado, execrado, e ninguém me pediu uma palavra, né? Não lhe deram agora nós estamos... a voz, né? A voz, né? Agora a gente está esclarecendo, mas assim, no tempo de Deus, né?
O processo passou todos esses anos para a Naíble vir, mostrar que era inocente, etc. Então, agora, se ela é inocente, por que eu fui condenado, né? Então, agora, no tempo de Deus, eu posso vir assim, de forma tranquila, falar assim, desta forma, né? Há 5 anos atrás, talvez essas não fossem as condições. Então, eu tive que me recolher, esperar o tempo de Deus, os fatos todos ocorrerem, chegarem ao ponto onde nós estamos, para poder, de forma em paz e tranquila, dizer assim, ó, tiraram o meu mandato. Mas só que eu perdi 2 anos de governador, mas o povo perdeu a exploração das nossas riquezas de forma sustentável, e hoje, se eu tivesse continuado governador, com certeza a matriz econômica ambiental estaria implantada e nós teríamos uma qualidade de vida superior, muito superior do que temos hoje. Eu perdi, mas você também perdeu, infelizmente. Essa seria a minha próxima pergunta, exatamente sobre a matriz econômica. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre ela e por que é tão complicado, tão difícil implementar. O mundo todo dizimou seus recursos naturais, né? Foram na África, na Ásia, foram em todos os cantos, tiraram os recursos naturais. Fizeram dos recursos naturais as riquezas que eles têm. Evoluíram para um patamar de tecnologia, de alta tecnologia. Algumas regiões do globo não tiveram essa chance. O estado do Amazonas é um. Então, hoje, o que a matriz propõe? Explorar suas riquezas de forma sustentável, sem tirar árvore, sem acabar com a floresta. Por que eu vou acabar com o patrimônio que eles sozinhos, se o mundo quisesse nos devolver o que essa floresta sequestra de carbono, sozinho seria 55 bilhões de dólares. Por que eu vou acabar com um patrimônio de 55 bilhões de dólares? Seria o quê? 278 bilhões de reais que teríamos por ano para o nosso Estado. A receita do Estado é 24 bilhões. Então, por que eu vou acabar com isso? Não, eu não proponho isso. Eu proponho voltarmos para as nossas riquezas regionais, explorar de forma sustentável e gerar daí escola, hospitais, qualidade de vida, emprego para quem não tem. Bem, vamos lá, voltando um pouquinho ao tempo. O Amazonas teve o ciclo da borracha. Importante, maravilhoso, até o teatro a testemunhar. Só que o ciclo da borracha, quando acabou, que os ingleses levaram a semente da seringueira lá para a Ásia e plantaram ela de forma ordenada e custava, digamos, $3 para vocês tirar 1 quilo de borracha no Amazonas, e lá eles tiravam por 50 centos de dólar, aí que acabou aqui. Ficamos mais de 60 anos às escuras, sem nada. Aí, o presidente Castelo Branco, ouvindo as conversas que tinha no exterior, Margaret Thatcher, o próprio Charles de Gaulle, dizia assim, a Amazônia não é dos brasileiros, eles não estão cuidando da Amazônia. O que eles fizeram? Criaram no coração da Amazônia um modelo que dissesse ao mundo, nós estamos lá. Então, o que fizeram os militares? Criaram a Zona Franca de Manaus como uma resposta geopolítica, não para nós, uma resposta geopolítica. E colocaram os pelotões de fronteira, né? Atoracá, Paricachoeira, São Joaquim, não é? Chirão do Equador, colocaram. Então, deu resultado absoluto. Ninguém fala mais que a Amazônia não é nossa. E a Zona Franca de Manaus se desenvolveu. Bem, mas a Zona Franca de Manaus, ela atraiu os ribeirinhos do interior para cá, esvaziou o interior. Então, uma cidade de Manaus que tinha 400 mil habitantes, de repente, 3 vezes mais. Então, aí não tinha escola, não tinha hospital, não tinha nada. E aí, a cidade de Manaus ficou favelada, porque as pessoas... Né? Inchada, né? Bem, o que fez o governador Amazonino Mendes, à época? Ele criou o 3º ciclo e distribuiu implementos agrícolas para que essas pessoas tivessem um incentivo para retornar para o interior. Cumpriu o papel daquela época, só que do ponto de vista de médio e longo prazo, não deixou nada para os nossos filhos. Cumpriu o papel, reconheço. Bem, depois veio um outro governador, criou um conceito chamado Zona Franca Verde, né? Criou 42 mosaicos de reserva preservada. Aí eu pergunto, tem escolas lá? Tem hospitais? Tem qualidade de vida? Negativo. Então, também foi uma tentativa que não deu em nada para o futuro, olhando o futuro, né? Mas a Zona Franca de Manaus, ao longo da sua existência, colocou milhões e milhões e milhões e milhões de receita nos cofres do Estado. Mas ninguém imaginou no futuro. O que é a Zona Franca de Manaus? Um modelo de desenvolvimento que é exportador líquido de receita para a União. Os impostos gerados aqui estão construindo um hospital lá no Rio Grande do Sul,
ou no interior do Ceará, ou no interior da Paraíba, porque nós mandamos mais impostos do que a União Federal devolve para nós. Então, é um modelo distribuidor de renda. Então, é um modelo bom para o Brasil também. Hoje, mais de 75% de todos os insumos que a Zona Franca de Manaus requer para produzir o bem final é produzido no Centro-Sul brasileiro. Então, nós estamos gerando emprego e renda em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no Paraná. Então, é um modelo também que ajuda o Brasil a gerar emprego e renda lá fora. A Zona Franca de Manaus coloca 24 bilhões de reais esse ano nos cofres do Estado do Amazonas, que nos sustenta. Lindo, maravilhoso, etc. Mas é uma espada na nossa cabeça toda hora. Porque um ministro de mau humor pega a canetinha dele de manhã cedo, assina um ato, lá vai a Zona Franca de Manaus para o brejo. O que eu proponho? A Zona Franca de Manaus continua firme, permanente aí, mas que a gente explore também as nossas riquezas regionais, vamos já falar delas. Sim. Quando eu fui governador, eu reuni ambientalistas, 9 embaixadores, um mundo de gente para discutir esse viés, quer dizer, esta matriz. Não saiu dessa careca aqui, não, saiu de muita gente. Né? Muitas cabeças. E nós conseguimos construir a matriz em 2016. Aí eu fui caçado. E como é que era esse modelo? Esse modelo é assim. Vamos lá. Agora vamos para o micro, né? Sim. O Amazonas tem potássio para 80 anos do agronegócio brasileiro, em Altaz. E o Brasil importa 90% do potássio que consome para o agronegócio. É justo com o Brasil e é justo com o Altaz? Não. Para explorar o potássio de Altaz, não precisa tirar uma árvore. Porque Altaz é uma cidade onde se cria gado leiteiro de corte, está antropizado, está lá embaixo, está o potássio. Então não precisaria tirar uma árvore. Então não tem agressão nenhuma à natureza. Então é possível explorar o potássio para 80 anos do agronegócio brasileiro sem ferir a natureza. Vamos lá para outro canto. Nós temos aqui no Amazonas 96% do nióbio do mundo. 96%. Né? Uns 60% lá nos Sete Lagos, lá em cima, em São Gabriel da Cachoeira, e o resto aqui em Presidente Figueiredo. Grande parte disso nos rejeitos da Paranapanema, que explorava estânio, o que restava jogava lá, mas lá tem nióbio tanto infinitamente rico. Uma montanha de dinheiro disso aí. É justo ficar aquilo lá? Não é justo. Ao lado, você tem o município de Rio Preto da Eva, que tem uma das maiores minas do mundo de caulim. Por que não explorar sustentavelmente, se ela entra no teu smartphone, em tudo quanto é canto, o caulim? Mas vamos lá, uma coisa mais polêmica, né? O Amazonas tem ouro do Japurá, do Jutaí, no Rio Negro, no Içá, no Madeira e aqui em Maués, naquela região ali do Sucunduri, aquela região que vai margeando o Pará com o Amazonas. Esse ouro hoje, grande parte, é explorado ao arrepio da lei. Toneladas de ouros exploradas, toneladas, e não ficam nada para nós, imposto nem nada. Eu defendo que essa exploração venha para a legalidade, que se faça de forma legal. O imposto fica aqui, aí alguém diz assim, mas e o passivo ambiental? Tudo bem, você explora o ouro, se cria um fundo, cada grama de ouro que for vendido, digamos, 2% ou 1% disso aí vai para um fundo, você termina de explorar seu ouro, não tem mais, ficou uma cratera. Aquele fundo vai lá e recupera ambientalmente aquela cratera que ficou. Né? Mas tem o mercúrio. Tudo bem, eu lavro ouro, eu retiro o ouro, mas eu não refino. Eu coloco para refinar no outro canto, onde não tem mercúrio nem nada. Isso vai agregar valor e vai acabar com as duas dificuldades que tem. E vem para a legalidade, e eu estou aqui com a balsa, etc., eu no sentido figurado. Tirando o ouro, ao arrepio da lei, vem a polícia, queima tudo. Então eu não preciso mais ter esse temor, porque eu estou na legalidade, pagando meus impostos, fazendo de acordo com o que a lei manda, estou ganhando meu dinheiro. E outra coisa, André, quanto custa hoje o grama do ouro no mercado de Londres? Acho que uns R$300. O garimpeiro que passa o dia todo lá no sol e chuva, ele vende por R$60. R$60. Sabe por quê? O grama. O grama, porque queima na mão dele, ele tem que vender logo, porque não é legal. Sim. Então, se vier para a legalidade, essa pessoa deverá, na pior das hipóteses, ganhar 150. O preço justo, né? Pelo trabalho que pelo se é trabalho feito. dele. Então,
eu defendo que as nossas riquezas, tântalo, outras coisas mais, venham todos para serem explorados de forma sustentável e dentro da legalidade. Vai gerar milhões e milhões e milhões de dólares, vai gerar centenas de empregos, vai surgir escolas em tudo quanto é canto, hospitais. Hoje, se você tiver uma pedra no rins em Japurá, você tem que pegar um barco, 7 dias depois de estar em Manaus, ficar numa fila enorme para ser atendido por um clínico, depois numa outra fila para ser feita a cirurgia. Não poderia ter em Tefé essa estrutura toda para atender aquela região ali em torno de Tefé? Poderia, se o Estado fosse rico, se explorasse as nossas riquezas de forma sustentável. Se o mundo pagasse ali aquela região de Mamirauá, pelaquela floresta que está lá, que sequestra o carbono, se pagasse, a gente teria, esse médico especialista era lá em Mamirauá, não era nem em Tefé. Então, assim, não é justo deixar tudo isso a gente olhando, contemplando, enquanto o povo é miserável e passa fome. E quem é que é mais castigado disso? O homem do interior, que vive sentado numa fortuna e vendo navio. Então, eu, naquela altura, juntamente com muita gente, formamos a matriz, colocamos a matriz, botamos até a BR-319 junto. Imagina, botamos a BR-319 como uma moeda de troca para isso aí. Olha só, André, quais serão as duas maiores crises que o mundo vai passar nos próximos 50 anos? Na minha avaliação, será escassez de água doce e escassez de alimento. Vamos lá. O mundo se abastece de peixe que vem dos lagos, rios e mar, e se abastece de animais que são produzidos em terra firme. Ao longo desses 70, quase 80 anos, os peixes do mar reduziram-se à metade, porque os processos de captura, lança-se uma rede por satélite, identifica todo o cardume e pega tudo. Então, se não sobra nada, não vai reproduzir. Bom, as áreas de terras agricultáveis estão todas preenchidas. Pega um carro e vai da costa leste à costa oeste americana, está tudo plantado. Mas a população mundial cresce numa progressão inversamente à oferta de alimento, né? Então, nós vamos ter crise. Hoje, a China, por exemplo, segunda potência do mundo, come um pedacinho de carne desse tamanho. Se você for comer diante do chinês um filé como a gente come aqui no Brasil, eles vão achar que não é uma blasfêmia aquilo ali. Então, porque eles comem um pedacinho de proteína desse tamanho, porque aquilo que aqui tem, a segunda nação mais rica do mundo, só pode dispor daquele pedacinho de proteína. Então, vamos para o Brasil. Amazonas, água, sol e peixe de excelente qualidade, do ponto de vista proteico, né? Por que a gente não pode se transformar no maior produtor de peixe de água doce do mundo? Por que não? Por que negar o Amazonas isso? Tem as tecnologias de alevinagem, tem as tecnologias de criação, tem as rações desenvolvidas, temos 20% da água doce da terra disponível aqui, o Canadá tem mais, mas está gelada, e temos aqui um povo que gosta de trabalhar, de produzir, etc. Por que não? Então, a matriz econômica ambiental é isso. E vamos falar de um tema que é polêmico, né? Floresta. O Brasil tem 49% da floresta da América do Sul, 49%. Um terço dessa floresta está no estado do Amazonas, 1,5 milhão de quilômetros quadrados. 97% preservado, intactazinha aqui em cima. 2% onde estão nossas cidades e vilas, e 1% onde está a nossa produção. O Amazonas se transformar no maior produtor de peixe de água doce do mundo, basta só esse 1% que já está antropizado, que é campo de gado hoje, para todo mundo nos entender. É mudar a matriz de produção, tirar os bois, uma vaca que dá 4, 5 litros de leite por dia, enquanto no Mato Grosso dá 40, 50 litros de leite por dia. Tirar uma que dá 4 e botar peixe, vai dar muito mais rentável e ainda vamos contribuir com a natureza. Qual a sua avaliação da visibilidade da Amazônia, do Amazonas nesse contexto? E o senhor acha que vai haver algum fruto benéfico aqui para o nosso estado? Até então o mundo ficava de braços cruzados, né? Por quê? Porque a poluição que eles jogam na atmosfera, nós limpamos. E zero para nós. Bom, na COP de Paris, já se tratou de uma coisa que na COP do Japão, a ideia aconteceu,
o mundo absorveu aquela ideia, só que o dinheiro destinado ao crédito de carbono só era colocado nas áreas que já tinham sido antropizadas para reflorestar. Ninguém queria saber das áreas de floresta virgem. Então, virgem nem pensar. E nem pensar em retribuir. Mas uma grande empresa que tinha devastado uma área recebia dinheiro do crédito de carbono para reflorestar aquilo, mas ela reflorestava com o quê? Com pinheiro. 5, 6 anos depois ela cortava e transformava em papel. Então, o dinheiro do crédito de carbono era levado para os ricos para reflorestar a área onde eles tinham devastado, para o dinheiro voltar para eles próprios. Bom, em Paris, tocamos, eu estava lá, tocamos nessa história, me deram 25 minutos para falar, eu fiz uma fala lá, enfim. Aí começou-se a imaginar que era possível também se dar uma atenção para as florestas virgens, porque, diferentemente de tudo que acontece no mundo, quem provoca as chuvas no mundo todo é a área tropical onde estão as florestas virgens. As da África, as da Amazônia, as da Ásia, são elas que fazem. Tirar, vira deserto do dia para o outro. Então, elas são importantes? Muito importantes. O mundo é rico? É. A sua riqueza foi construída à custa de quê? Dos recursos naturais, mas agora eles têm alta tecnologia, mas ainda tem jogando milhões de toneladas de carbono na atmosfera. Então, vamos lá. Agora, na COP26, com a entrada dos Estados Unidos no processo, né? Porque até então, os Estados Unidos, a China, a Índia, a Rússia, eles não queriam nem saber dessa história, né? Agora os Estados Unidos entram no processo e dizem assim, não, chega, a hora da gente repensar o comportamento da humanidade em relação à natureza. Sabe por quê, André? Porque a chuva que chove aqui é a chuva que chove lá. Antes, os furacões só iam para aquela região lá de Costa Rica, arrasavam o Haiti, né? Agora estão indo para New Orleans e para as cidades da costa leste-americana. Então agora chegou lá também. Se chegou lá, opa, vamos nos preocupar. Então os Estados Unidos colocou agora alguns bilhões no fundo de carbono. E, pela primeira vez, veio a ideia de que esse dinheiro tem que ir também para compensar os países que têm florestas preservadas e o papel que elas têm no sequestro de carbono. Então agora a COP26 traz um fato novo. Agora lembraram que a Amazônia existe, né? Lembraram que o centro da África existe. Lembraram agora, né? E que é importante. É importante, porque se tirar a floresta amazônica, não chove mais no sul do Brasil, mas não chove também no Uruguai, mas também não vai chover no centro da África e vai quebrar todo o ciclo da chuva no mundo todo. Então não pode. Mas também não é hora de deixar aquele povo também lá só vendo navio. Então agora a COP26 traz para dentro do processo um agente poderoso que é os Estados Unidos. A China continua dura, por quê? Porque a matriz energética dela ainda é de combustíveis fósseis, petróleo e carvão. Então, para mudar isso de um dia para a noite não pode, então a China está reticente. A Índia, a mesma coisa. O estado do Amazonas, por exemplo, terá que fazer o elenco de leis que diga ao povo o seguinte, olha, tudo que é do ponto de vista legal está pronto para você colocar o dinheiro do sequestro de carbono aqui no nosso estado. E aí nós estamos falando de um ativo de 55 bilhões de dólares ano. Então acho que a COP26, assim para nós, é uma porongazinha para lembrar os seringueiros lá no fim do túnel. É uma luzinha lá no fim do túnel para nós que temos um patrimônio incomensurável, mas que até agora ninguém deu bola para ele, para nos remunerar. Bola para ninguém tirar no árvore, todo mundo dá todo dia, né? Me fale sua avaliação sobre o maior acontecimento que esse país está passando, que é a CPI da pandemia. Qual a sua visão em relação a esse assunto? Me permita falar de duas vertentes disso aí. Vamos lá. Primeiro, a pandemia em si, né? O vírus veio, pegou o mundo todo de calças curtas, né? Ninguém né? estava preparado para isso, né? Então, veja lá. A pandemia igualou todo mundo. Então, verdade. Morreu aqui, morreu nas economias fortes. Teve que colocar frigorífico para botar os cadáveres, porque não tinha tempo de enterrar. Aqui nos Estados Unidos e em todo o resto do mundo teve que ser feito assim. Bem, só que o mundo, que levava 10 anos para fazer uma vacina, com a moderna tecnologia, levou apenas 1 ano. Né? Aí a vacina veio. Não tem remédio para vírus. Eu ouço isso todo dia de cientista. Não existe. O que existe é você preparar o seu corpo
Quem foi que sobreviveu na pandemia da CPI? Quem cuidou do seu pulmão. Então, você pegou um pneumologista que fortaleceu o seu pulmão, está vivo. Bom, mas a pandemia pegou todo mundo de calças curtas e é assim, não dá para você dizer assim, o culpado é fulano. São todos culpados, porque ninguém estava preparado para isso, como ninguém estava preparado para a gripe espanhola, que matou um terço da Europa. Como ninguém estava preparado para a peste bubônica, trazida lá da China, que quase dizima a Europa. Ninguém estava preparado para isso. No entanto, a moderna tecnologia fez com que o mundo combatesse com um espaço de tempo menor do que era antes, né? E assim, o maior inimigo do homem é vírus e bactérias. A gente sobrevive porque a gente tem a ciência do nosso lado. Por isso sobrevive. Bom, isso é uma coisa. Outra coisa, alguns milhões foram gastos para a compra de vacina. Muitos milhões. Muitos milhões. Que é o método eficiente de combate. Muito bem. Quem pagou essa conta? 2 agentes. O governo federal comprou as vacinas e pagou a conta que nós também pagamos junto, que nós vamos pagar. E os governos municipais e estaduais, com a sua estrutura, vacinaram. Então, o vírus serviu para mostrar ao Brasil e ao mundo que unidos somos fortes. Separados de idiosincrasias políticas e tal, nos unimos, o governo federal comprou as vacinas e os governos estaduais e municipais distribuíram, e hoje o Brasil é um exemplo de como fazer isso. Já era um exemplo de vacinação. Primeiro país do mundo em campanha de vacinação. Vou puxar um pouquinho para o nosso estado, o estado do Amazonas. Eu vejo muitas espadas na cabeça do Wilson Lima, eu vejo ali. Mas uma coisa ninguém pode tirar, é que quando chegou na hora de fazer o papel do Estado de agente de combate do vírus, com vacinas e programas, etc. Tal, Prefeitura de Manaus, Governo do Amazonas e as prefeituras do nosso estado deram a resposta. E o senhor conhece os meandros por exemplo, da coisa, né? Uma prefeitura longe, distante, lá no finzinho do mundo, né, de Benjamin Constant, foi exemplo nacional de ação. Então, orgulho para todos nós. Mas o nosso estado do Amazonas, diferentemente de outros países que estão aí ainda com os problemas, nosso estado do Amazonas está aí, azul todo dia, né? Então, é assim, se tivesse de dar uma nota 10 para o prefeito de Manaus, para o governador do Amazonas, para os prefeitos que agiram assim também em relação à pandemia, eu daria 10 com qualquer tipo de caneta, né? Então, essa é a... Agora vamos para a CPI. Na minha avaliação, a CPI é tipo aquele cachorro que ficava atrás do rabo, né? Ficou todo o tempo rodando atrás do rabo, rodando atrás... Bom, eu pergunto, qual foi a contribuição que a CPI deu na vacinação? Qual foi a contribuição que a CPI deu para que se resolvesse os problemas de estrutura da saúde do país? Quantos hospitais foram construídos pela CPI? Quantos cientistas foram ouvidos para dizer, querem ajudar? Está aí o Butantan desenvolvendo a vacina. Pegue dinheiro que tem muito, bote lá para o Butantan desenvolver. Então, na minha avaliação, a CPI foi um instrumento que ficou todo o tempo rodando, e assim, era como se você espremesse uma toalha e não saísse água. É o que eu penso. E assim, a pergunta que eu faço para a CPI é o seguinte: a Polícia Federal, ela fez busca e apreensão em 7 estados, e mais não sei quantos municípios. Mas eu só vi a CPI falar do meu estado, do Amazonas. Acho isso injusto. Bota todo mundo... São peixes do mesmo aquário, bota todo mundo. Todo mundo no mesmo expõe as vísceras de todo mundo. Por que só do Amazonas? Então, CPI, cachorro andando atrás do rabo, que não construiu uma escola, não comprou uma vacina, nada. Ficou só na semântica, e eu sou um cara prático. De prático, eu queria praticidade. Traga vacina para vacinar 100% do Amazonas. Aí, palmas para a CPI. É o que eu penso. Talvez até muita gente pense diferente, mas é o que eu penso. Agora, professor, a gente já está aqui nos nossos últimos minutos de entrevista, uma entrevista muito bacana, uma entrevista que está fluindo aqui de maneira muito tranquila. O que o senhor fez nesse período que o senhor estava recolhido? O senhor conseguiu se recuperar, já está com energia? E são 2 perguntas em uma, né? Quero saber sobre ponto de isso. Vista... E também, só para eu concluir, e também... O que o senhor vai fazer daqui para frente? Tá. Do ponto de vista de ser humano, como pessoa e tal, eu volto fortalecido, restabelecido,
bem comigo mesmo, bem com meus filhos, com minha família, com meus amigos, bem. Então, eu voltei a ser um ser humano na acepção do termo, né? Completo, etc. Tal. Do ponto de vista de vontade de fazer pelo povo do Amazonas, eu estou me defendendo as minhas teses em relação ao futuro desse Estado, com a matriz, né? Então, agora, toda a minha energia está sendo dedicada a isso, para que não só o povo, como as autoridades, tenham como exemplo a história da vacinação e se unam no objetivo comum. Estado e município e União se uniram para combater o vírus. Estado, União e nós, povo, político, todos nós, vamos nos unir para transformar a matriz na realidade que ela propõe, que é emprego, renda, qualidade de vida, etc., para o nosso povo, né? Então, essa será, digamos assim, a minha fala, né? A minha luta do dia a dia. E assim, fortalecido. O senhor está, então, recuperado? Paz comigo mesmo, está amando os meus amigos, etc. Superada as 110 laudas da carta? Aquilo assim, se eu pudesse voltar no tempo, né? E o Moraes poderia me auxiliar com isso, que ele é o expert do assunto, mas... né, o Luiz Moraes, o nosso jornalista colega integrantes aqui, espirituais ou não, do maior de todos os livros, que é a Bíblia, nos dão conta de que outros personagens, eu sou, digamos assim, o mais humilde de todos eles, mas outros personagens passaram pelas tentações, pelas coisas todas, né? E superaram. Eu também superei, mas assim como a gente sabe hoje na história de que esses personagens pensaram assim, e alguém escreveu para isso, eu também escrevi alguma coisa. Depois eu rasguei, mas eu também escrevi. Mas em momentos assim, eu imagino... o Moraes? Eu imagino que passou todos aqueles que foram tentados, né? Conheceram a presença do caído, né? Mas depois a presença de Deus, né? Então eu também passei por isso. Pretende escrever isso futuramente? Não, nunca mais. Deixar no passado? Nunca mais, porque... André, nunca mais. Vida porque, assim, nova. É assim, aqueles momentos me machucaram mais do que a prisão. Eu imagino. Então, não quero nunca mais ver isso. Então, a gente pode considerar o senhor um pré-candidato? Já podemos falar assim? Porque, sim. É assim, porque a lei só me permite dizer isso, né? Sim. Eu estou tentando, numa pré-candidatura, chegar à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para defender a matriz. Porque é lá que vão ser feitas as leis que vão transformar aqui a minha ideia em substrato legal para que o investidor chegue aqui e diga: eu tenho, digamos assim, a segurança legal para vir investir no Amazonas, contribuir para a preservação da floresta, ganhar dinheiro, mas sem a surpresa de amanhã ou depois isso virar cinza, né? Então, é lá que eu quero estar também, se Deus e o povo assim o permitir. O senhor tem vontade de voltar a lecionar? Eu faço isso todo dia, né? Você me perguntou, na sua imersão de quase 4 anos, o que o senhor fez? Estudei, feito louco. Eu tinha, digamos assim, uns 15 ou 20% de conhecimento do meu estado. Agora eu posso dizer que eu cheguei já a uns 80%. Então eu os conheço o meu estado, né? É aquela história, há males que vêm para o bem, né? Assim, se eu vou defender uma tese que muita gente não vai entender, eu tenho que estar preparado para defendê-la. Então, eu fui para a imersão, estudei tudo que tu podes imaginar, para poder chegar aqui contigo e a gente falar dessa forma, sem correr o risco de estar cometendo alguma heresia, alguma bobagem, né? E repassando conhecimento, que eu aprendi muito também com o senhor. Eu virei um professor de novo, né? Quer dizer, ao falar disso, eu acho que eu estou dando às pessoas o conhecimento que eu tenho, etc., que é o que um professor faz, né? Tirar de dentro de si tudo que sabe e passar para as gerações. É o que eu pretendo modestamente. Professor, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu quero agradecer em nome de toda a equipe do Redação News. O senhor ter aceito o nosso convite é uma honra muito grande pela pessoa que o senhor representou para o nosso estado. E também dizer que o espaço está aberto sempre para o senhor, para toda a sua equipe. Muito obrigado. E vou deixar aqui o espaço para o senhor fazer as suas considerações finais e falar com os nossos colegas, jornalistas da Amazônidas. Muito obrigado. Fique à vontade. André, é o seguinte, primeiro eu quero dizer que eu continuo à disposição, né? A matriz conceitualmente está aí, mas se tirar da matriz a mineração, a gente passa uma semana conversando sobre ela. Se tirar peixe, uma semana. Quer dizer, esses temas todos terão que ser desdobrados e a hora que você quiser, à tua disposição.
Minhas considerações finais são as seguintes. Agora, nós precisamos ter o exemplo da união, não é? Jornalista, os cientistas, os políticos, do povo todo. Nós temos que discutir isso aí, que é o único caminho capaz de nos tirar da escravidão que vivemos hoje, do humor de um ministro em relação à Zona Franca de Manaus. Nós teremos a Zona Franca de Manaus forte, poderosa, e ao lado dela uma irmãzinha também igualmente forte e poderosa. As duas juntas, com certeza, vai melhorar a qualidade de vida sua e vai garantir aos seus filhos, netos e bisnetos, uma qualidade de vida melhor do que eu e André estamos tendo hoje, com toda certeza. Mas só juntos. Professor, muito obrigada. Obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigada. Te peço para seguir as nossas redes sociais e acompanhar os nossos assuntos, que sempre tem coisa muito boa. Muito obrigada e até a próxima.